Galera, eu quero levar vocês hoje pra relembrarem uma das cenas mais sinistras de toda a obra de Naruto, lá na Era Shippuden, né? Onde a gente viu Itachi Uchiha mostrando tudo que ele era capaz. Um dos personagens mais conhecidos, mais amados de todos os animes. O cara que é completamente secundário na história de outro favorito, que é o Sasuke. E esse cara, considerado super poderoso, mega casca grossa, nunca ficou irritado em toda a obra. Quer dizer, teve um momento onde o Itachi realmente ficou não só irritado, mas pé da vida, sendo fumaça dos ouvidos. Vou te mostrar essa cena agora. Inês Trunks, Peter aqui! Ó, em todo anime bom tem aquele personagem isolado, sombrio, todo anime casca grossa assim, né? Com aquele passado trágico que raramente aparece, mas quando chega, o destaque é todo dele. Rouba a cena, você sabe disso. Parece que até é clichê, né? Parece não, é um clichê. Na minha visão, em Naruto, esse personagem é e sempre vai ser o Itachi. Galera, que personagem, né? Na boa. O impacto do Itachi vem de muitas coisas. Do sangue Uchiha, das conexões que o personagem tem com o Sasuke, com o Naruto, com a introdução da organização Akatsuki e, claro, né, com níveis de poder e de perigo maior na obra. A chegada do Itachi lá no período clássico foi uma mensagem direta dizendo que a brincadeira acabou. Agora a obra Naruto estava indo para temas mais sérios e inimigos mais poderosos. Foi o antes e o depois dele, do Itachi, né? E sinceramente, tem alguém maior ou mais ameaçador para introduzir naquele ponto, naquele momento do anime do que o próprio Itachi? A resposta é simplesmente não. Não existia um personagem acima do Itachi pra trazer. E é bem interessante ver que um dos personagens mais perigosos da obra, Naruto inteira, também era um dos mais tranquilos. É estranho isso, né? Mas o que eu vou contar hoje é exatamente o contrário. Eu vou falar da única vez que o Itachi realmente perdeu o controle e deixou a raiva tomar conta. E pode acreditar, muita gente deixou essa cena passar batida na memória. E pode acreditar também que isso aconteceu, você deve estar pensando que é bait, não é não? Mas já comenta, pra você, quem é o melhor personagem de Naruto? Onde que tá o Itachi no teu ranking? Tô olhando os comentários, vamos lá. Bom, quando a gente relembra a passagem do Itachi inteira na obra, é complicado ver o cara demonstrando qualquer sentimento. Ele é meio que o Spock, né, do Naruto. Ele não demonstra sentimentos. Esse é um dos pontos mais fortes do Itachi. O perfil do ninja que esconde sentimentos com perfeição. Parece que é isso ele, né? É exatamente isso. Pô, o cara chegou batendo na porta do Naruto, na maior educação do mundo. E antes disso, o Itachi estava enfrentando o Kakashi, Asuma, Kurenai e o Maitugai. Esse bater na porta do Naruto era pra justamente ceifar a vida do Jinchuriki, ou seja, o cara encarava esses desafios com calma, com frieza. Não dava pra deixar os sentimentos explodirem por qualquer coisa, principalmente por coisas importantes ou pessoais, por isso que ele mantinha calma. Veja bem, galera, veja bem, o Itachi, ele era assim um vilão. Só que até na entrada do Itachi, cheio de vilanice, o cara era, na verdade, um herói, não era? Era um espião trabalhando ao lado da Aldeia da Folha. Ou seja, imagina só como que seria a reação da Akatsuki vendo o Itachi não atacando os ninjas da Folha, né? Ou indo atrás da Raposa de Nove Caudas, ou até mesmo deixando o irmão mais novo lá entrar no caminho. Então ele tinha que fazer esse tipo pra Akatsuki. Porque se isso acontecesse, o Kisame iria passar o cerol na hora. Um zap pro Pen, porra, e acabou pro Itachi. Acabou, não sei, né? A gente pode conversar no outro vídeo, né? Itachi e Pen seria bacana, né? Bom, mas dá pra pontuar diversos momentos onde isso aconteceu no decorrer da obra. Quando Itachi descobriu lá que o Sasuke virou um renegado, no confronto do novo time 7 contra o Itachi, até quando Itachi ouviu falar sobre a morte do Sasuke na luta contra o Deidara. Isso só mostra o quão resistente é a mente do Itachi. E tudo isso faz um fato que eu vou contar pra vocês ser muito, mas muito interessante. Essa explosão de ira do Itachi acontece num momento quase que instantâneo, lá no confronto final entre Itachi e Sasuke no esconderijo Uchiha. Aquela luta que o Itachi preparou por anos se manteve vivo para o Sasuke conseguir sentir o gosto doce da vingança, né? Mas antes de se permitir ser morto, antes dele deixar ser morto, o Itachi notou algo curioso. O Sasuke começou a utilizar muitas das habilidades do Orochimaru em prol dele no combate, entende? E o Itachi tinha informação sobre a morte do Orochimaru pelas mãos do Sasuke. Ou seja, se tem Orochimaru envolvido em alguma coisa, pode acreditar que tem caroço nesse ângulo, lógico. Tem coisa errada aí, o Itachi sacou. Então, além de lutar contra o Sasuke, um ninja mega perigoso e de alto calibre, o Itachi estava bolando a forma perfeita de tirar o Orochimaru da jogada. E por coincidência, o que despertou a chegada do Orochimaru na luta foi o gasto de chakra do Sasuke, né, que liberou a marca da maldição para o Orochimaru aparecer. Ok, então agora que o Orochimaru estava livre, o Sasuke poderia conseguir a vingança dele. Mas não antes de acontecer um imprevisto. Logo que Orochimaru abriu a boca, ele disse o seguinte, abre aspas, editor,
Era isso que eu estava esperando. Graças a você, o chakra que me suprimia acabou. E agora, finalmente, eu tenho a chance de tomar o corpo dessa criança. E pausa nesse momento. Pega essa cena lá no anime, dá uma olhada no rosto do Itachi. Dá um zoom aí, edição. Galera, o Itachi não consegue esconder o quão pé da vida ele ficou. Os olhos esbugalharam na hora. E você sabe o motivo dessa raiva explosiva. O Sasuke é a kryptonita do Itachi. Não tem jeito, galera, entende? É a fraqueza do Itachi. Mexeu com o Sasuke, o Itachi vai lidar como se fosse pessoal. Como se estivesse vendo alguém chutando um filhotinho de cachorro, né? O Itachi vai voar na garganta de qualquer um. E olha só o que acontece logo em seguida. O Itachi interrompe o papo furador Orochimaru e ativa a técnica mais poderosa que ele tem. A espada de Totsuka. Do arsenal gigante, né, que o Itachi tem, nada é mais perigoso, mais potente do que a espada de Totsuka, né, que é um golpe que é capaz de selar qualquer técnica ou pessoa num genjutsu eterno, dando um fim em qualquer adversário, não tem como. E com esse golpe é o fim do jogo. O Itachi disparou toda a raiva que ele tinha no Orochimaru e deu um fim no tio da cobra. Essa cena é muito maneira, eu tô querendo saber, se lembrava dessa cena? Diz nos comentários, tem que ser honesto. Você lembrava que ele tinha ficado pé da vida nessa cena? E eu lembrei da primeira pergunta, onde que tá o Itachi no seu ranking de personagens que você mais gosta em Naruto? Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu espero você no próximo vídeo de Naruto, de Dragon Ball, de Jujutsu Kaisen, Bleach, Attack on Titan, tem muitos, né, pra gente falar. E o que eu mais gosto, o Yu Hakusho, né? Tamo junto, galera, obrigado de coração, até a próxima. Fui!